Olá pessoal da Escola Mariano Tomás, a turma do oitavo ano, aqui quem fala é o professor Elias, da disciplina de História. Bem, na aula passada nós falamos sobre rebeliões, revoltas na América Portuguesa. E a gente viu que Portugal sofreu, né, aliás, Brasil sofreu muito com a ação portuguesa aqui. O Brasil foi explorado muito, muitas riquezas. Começou com o pau-brasil, ouro e entre outras. Por isso que as pessoas não aceitavam, né, não aceitavam essa exploração de Portugal, né, em territórios que não era dele. Nós éramos supostamente livres, ou pelo menos deveríamos ser livres. Mas Portugal chega e faz aquilo que a gente já tem conhecimento, que é explorar os nossos recursos naturais e minerais. Mas aí a população em vários cantos do Brasil começou não aceitar essa exploração portuguesa. Começou a surgir as revoltas, né, e a gente já viu algumas, no outro vídeo eu coloquei algumas, mas hoje iremos estudar principalmente, né, uma revolta marcante, que essa foi o auge, né, foi o que marcou de fato a, a separação do Brasil de Portugal, que foi a Inconfidência Mineira. Falar de Inconfidência Mineira, a gente fala de Tiradentes. Né? Vamos entender, vamos estudar um pouco o que foi a Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira, assim como está na página do livro de vocês lá, na página 76, tá certo? Vai falar sobre Tiradentes e a Inconfidência Mineira. Pois bem, a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira foi uma tentativa, na verdade, de separar o Brasil de Portugal, tendo em vista que o Brasil, nesse momento, estava vivendo o ciclo do ouro, uma época de auge, né? E Portugal, sem sombra de dúvidas, queria cada dia mais aquilo que era de mais importante, que era o nosso ouro. Certo? Então, esse movimento foi bem importante, né? Simbolizou a luta do povo pela liberdade, pela separação de Portugal, né, do Brasil, pela separação do Brasil de Portugal. Certo? Então, teve algumas, alguns líderes, digamos assim, né, que lutou para que o Brasil fosse liberto de Portugal, mas Tiradentes se destacou, tá certo? Nesse processo, nesse movimento chamado Inconfidência Mineira. Pronto, ele é considerado como um líder, né? A gente fala Tiradentes, mas o nome é Joaquim José da Silva Xavier, ok? Então veja só, importante destacar a capacidade de conversar, de diálogo que Tiradentes tinha. Então com isso, ele começou, né, a se transformar como grande líder e não aceitava, né, de forma nenhuma o Brasil viver numa situação de tanto ouro e tanta miséria, tanta fome, certo? Então, por isso que Tiradentes começou a questionar, né, algumas coisas que Portugal fazia com relação ao Brasil e não aceitava. Claro, visando nisso, Tiradentes foi uma pessoa, né, foi um grande líder. Tinham outros, né, mas acabou sobrando para ele. Portugal veio para cima dele, digamos assim, com toda força e os piores castigos, né? Chegou até a morte. Mas vamos lá entender como foi esse processo. Por que Portugal, por que Tiradentes quis lutar para que o Brasil fosse livre? Porque ele via que o ouro era claro, né? As minas, a exploração de ouro era clara e as pessoas exploravam, mas o Brasil não ficava com quase nada de ouro. E ele, Tiradentes, com certeza não ficava confortável com essa situação, né? Sem contar que ele observava que Portugal começou a cobrar cada dia mais impostos. Uma boa parte do ouro ia para Portugal e Tiradentes, de fato, não concordava. Por exemplo, Portugal começou a cobrar, certo? O quinto. Tiradentes não aceitou. Foi um dos principais motivos para que viesse a eclodir essa revolução mineira ou conjuração mineira, foi quando Portugal cada vez mais cobrava a quinta parte do ouro, né? Portugal criou as casas de fundição e a intendência das minas, que eu até falei na aula passada, com uma forma de controlar essa exploração, e nada do brasileiro veio a cor desse ouro. Essas casas de fundição era para receber o cunho, o selo, e mandar para Portugal o ouro já carimbado, já cunhado, né, como se fala. E é um símbolo, né, dessa resistência, né? Tiradentes queria que o Brasil fosse livre de Portugal. Até hoje a bandeira
a bandeira tem esse símbolo aqui, né? A liberdade ainda que tardia. Tiradentes queria que o Brasil fosse livre de Portugal, tendo em vista que ele sabia que o Brasil estava sendo muito explorado e, claro, Portugal não queria dar a liberdade ao Brasil. Tiradentes, né, aqui ele pagou com a morte, foi morto de forma trágica, né? Na verdade foi enforcado, depois esquartejado. Pois bem, mais um grande líder, né? Então veja só, contudo, né, as pessoas queriam um pouco desse ouro e não tinha como fugir, não tinha como esconder esse ouro. Muitos deu o seu jeitinho, né, o seu jeito brasileiro, que foi colocar o ouro por trás de santos, os famosos santos do pau oco. As pessoas com medo, né, para que ninguém visse, pegavam esse ouro e colocavam dentro dessa imagem e aí guardava, colava, as pessoas não viam. Era uma forma de esconder o ouro de Portugal. Ora, é um ouro que era nosso, não era necessário esconder. Mas enfim, Portugal não abria mão desse ouro. Para piorar, aqui nesses 4 pontos, né, Tiradentes não aguentou ver uma situação tão gritante quando, primeira coisa, Portugal cobra o quinto, que eu já falei para vocês que é 20% do ouro extraído. Depois, Portugal cria outro imposto chamado a finta, que é a cobrança de ouro todo ano, que já foi substituído pelo quinto. Seria uma cobrança muito maior do que o quinto, mas era uma cobrança anual, né? Depois, Portugal cobrou uma captação. Seria o quê? Um imposto, mais um imposto cobrado sobre cada escravo utilizado na mineração. As pessoas que tinham 5 escravos pagavam mais impostos. E por fim, né, esse foi o principal, a gota d'água, chamado de derrama, né, essa derrama, a cobrança, né, do todo o ouro atrasado. Portugal cobrou mais uma vez todo o ouro que os colonos, que as pessoas que exploravam, muitas vezes não dava conta. Era muito ouro para dar a Portugal e deixavam ouro atrasado. Então Portugal cobra mais sem arrobas, né? Mas sem arroba, uma situação já de extrema exploração, Portugal cobra ainda mais. Aí Tiradentes disse, não, então não dá. Montou a sua equipe de trabalho, né, de inconfidentes, e lutou para que Portugal abrisse mão, né, de alguns impostos e, por que não, dar independência ao Brasil. Contudo, para a gente entender e sintetizar um pouco, um resumo breve, devemos entender que o Brasil teve várias revoluções, mas essa que eu estou falando agora teve uma importância muito grande. Vamos recapitular. Tiradentes, um grande líder da Inconfidência Mineira, certo? Essa Inconfidência Mineira aconteceu em 1789. Tiradentes queriam que o Brasil fosse livre de Portugal, né? Foi uma tentativa, na verdade, de o Brasil ser livre. É um dos movimentos mais importantes, né, que simbolizou a luta pela igualdade, liberdade e fraternidade, que é um lema também, que foi um lema também no mesmo ano da Revolução Francesa, né, 1789. Então, igualdade, liberdade e fraternidade. Se a gente observar, né, a imagem aqui da bandeira, é liberdade ainda que tardia. Okay? Pois bem, então todo esse contexto teve como grande líder Tiradentes, mas fraquejou, né? Fraquejou essa tentativa de separação, fraquejou porque as cortes, a Guarda Nacional combateu, né, a Tiradentes e seus grandes líderes, graças a um traidor, Joaquim Silvério dos Reis, né, que denuncia, né, que Tiradentes estava montando um plano para separar o Brasil de Portugal. Então, foi Joaquim Silvério dos Reis que denuncia essa tal revolução. Então, levaram o nosso Tiradentes para uma forca, ordem de Dom João. Certo? Essa foi morto em praça pública, que era uma forma de dizer para a população, calar a boca da população. É tipo assim, mandar um recado. Bem, olha aí, Tiradentes tentou separar o Brasil de Portugal. Olha o que aconteceu com ele. Ele foi morto
todo mundo vendo, morto, foi enforcado e esquartejado. Mas serviu bastante, porque essa revolução foi principal, né, a principal revolução, diria assim, para que o Brasil em seguida fosse livre de Portugal, tá certo? É apenas informação aí para vocês, tá, alunos do oitavo ano, como conhecimento sobre Inconfidência Mineira, assim como outras revoluções aconteceram, certo? Logo mais a gente faz as atividades, ok? Observem aí, pesquisem mais sobre essa Inconfidência Mineira e sobre as revoluções portuguesas aqui, ok? Até mais, até breve.